A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo. Que bom que você está aqui para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é dia de nós meditarmos no Salmo de número 96. Então vamos lá? Bom, esse salmo, para você que gosta de fazer as anotações, ele é um paralelo ao que está escrito lá no capítulo 16 do livro de 1 Crônicas, dos versículos 23 a 33. Então, se você vai olhar esse trecho da palavra de Deus, você vai ver que eles são muito parecidos. E esse salmo, ele foi cantado, né, quando Davi trouxe a arca de Deus para Jerusalém. Então, ele foi cantado num momento de festa, num momento de alegria. Então, vamos começar a leitura e conforme nós fomos vendo alguma coisa interessante para comentar, nós paramos e meditamos. Vamos lá? O salmo começa assim no versículo 1, de acordo com a Nova Versão Internacional. Diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Vou parar aqui no versículo 3. Primeira coisa que eu quero destacar é o que aparece logo na primeira linha. O salmista nos convida a cantar um novo cântico. E essa expressão novo cântico ou cântico novo aparece também lá no Salmo de número 33, verso 3. Vai lá conferir para você ver. E de acordo com o que eu estava vendo aqui na Bíblia de Estudo, no livro que eu estou meditando a respeito junto com os Salmos, o cântico novo não se referia apenas a uma nova composição, né? Uma música nova escrita para o Senhor, mas referia-se além disso, porque é claro que poderia ser um cântico novo, se referia também a expressar através da sua composição o frescor de uma misericórdia recebida, sabe? Aquele livramento, aquela bênção recebida, ou no caso aqui, como estavam celebrando a volta da arca, né? A arca entrando em Jerusalém, né? A arca nas mãos de Davi, na posse do povo de Deus. Então, fala disso. Um novo cântico é porque está diante de uma novidade, diante de uma bênção nova, diante de algo que foi conseguido e expressa toda essa alegria pela misericórdia recebida por parte de Deus. E uma das coisas que eu destaquei aqui nesse trecho também é que o salmista vai dizer todos os habitantes da terra. E então aqui, embora nós estejamos vendo um texto que foi escrito no momento de celebração do povo de Deus que estava recebendo a arca em Jerusalém, entretanto, o salmista ele nos chama todos os povos da terra a adorarem a Deus. Não somente como um Deus exclusivo ali do povo de Israel, mas todos os povos. E aí nós nos lembramos daquilo que eu falei para vocês, né, que nós estamos meditando no Salmo já faz um tempo. Desde o Salmo 95, nós temos visto o Senhor sendo colocado como rei, né? E eu, inclusive, tinha falado para vocês alguns lugares. Aliás, falei 95, eu falei errado. Desde o Salmo 93, o Senhor ele é colocado como rei. E eu fui colocando aqui as anotações na minha Bíblia, porque nesses salmos, até o Salmo 100 mais ou menos, Deus é declarado o rei de toda a terra. E aqui o salmista vai dizer, todos os habitantes da terra devem adorar esse Deus. Por isso esse salmo ele também pode ser considerado messiânico, porque aponta para um reino que não vai ter fim, que vai unificar todas as nações, né, debaixo do seu governo, e a gente sabe que é o reino do Messias, do Senhor. Bom, continuando, verso 4. Porque o Senhor é grande, esse é o motivo pelo qual ele deve receber a glória e nós devemos cantar a ele, né? Porque, é assim que começa o versículo 4. Por que nós devemos cantar ao Senhor? Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Para aqui um pouquinho. Quando eu vi essa palavra deuses aqui na Nova Versão Internacional, e na Revista Atualizada também aparece assim, a tradução para a palavra deuses aqui é nada, né? Que vale nada. E eu fiquei pensando, nossa, que diferente, né? É a tradução de uma palavra, mais do que todos os deuses, e o significado é que não vale nada. E a mesma palavra do original aparece lá em Jó, capítulo 13, se você gosta de fazer anotações, Jó, capítulo 13, verso 4, está escrito assim, ó, vocês, porém, mascaram a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Esse que de nada valem é a mesma palavra utilizada aqui no lugar da palavra que é traduzida para a língua portuguesa como deuses. Então, o que o salmista está dizendo é que quando ele compara os deuses com o Senhor nosso Deus, os deuses
pagãos, eles nada valem, né? O nosso Deus é que é grande e digno de todo louvor. Não devemos louvar nada mais que não seja o nosso Deus. Todo o nosso louvor, ele é digno de recebê-lo. Agora, continuando no verso 5. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. E aqui o salmista está novamente comparando o Senhor Deus com os ídolos pagãos. E a gente vai chegar na leitura desse salmo, mas eu acho muito legal já mencionar o Salmo 115, do versículo 3 até o versículo 8, o próprio salmista vai dar para a gente uma descrição dos ídolos. E por que eles não valem nada quando eles são colocados em contraposição com o Senhor nosso Deus? Aqui nesse versículo, inclusive, diz: mas o Senhor fez os céus. O Senhor é o Deus criador, o Senhor é o Deus que traz a vida, o Senhor é Deus que traz recomeço, o Senhor é o Deus que restaura. Agora, o Salmo 115, verso 3 até o verso 8, olha o que ele fala dos ídolos. Diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheira. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem, todos os que o fazem e quantos neles confiam. Eu não vou meditar sobre esse Salmo 115 agora, porque nós vamos chegar lá na frente e lá a gente medita nele. Mas o que a gente pode pegar rapidamente para entender essa comparação entre os deuses e o Deus Criador é que aqui o salmista vai colocá-los ou vai descrevê-los como meras imagens, feitas por mãos humanas, como diz o princípio da leitura que eu fiz, né? São obras das mãos, no versículo 4, e embora seja uma imagem perfeita, com olhos, com boca, com nariz, com mãos, com pés, nada daquilo que nós podemos ver emite poder, né? Pode fazer o que o nosso Deus pode fazer. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, voltando para o Salmo de número 96, que é onde nós estamos. Diz aqui que os deuses das nações não passam de ídolos, né? O Deus desta nação, a padroeira daquela nação, o padroeiro daquela nação. Todos esses são ídolos, são deuses, mas não são como o Senhor nosso Deus. Continuando para a gente entender o porquê. Versículo 6. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Pausa aqui. Vamos prestar atenção nesse versículo. Como é que você e eu, seres humanos tão pequenos e falíveis, podemos dar glória e honra ao Senhor? Se você está pegando a tradução da Revista Atualizada, está escrito tributai ao Senhor. E talvez isso deixe um pouquinho mais claro para você. Mas se você estiver lendo a NVI como eu, diz assim: deem ao Senhor glória e força. Ora, você e eu, nós não podemos dar força para Deus e nem glória. Não há nada que nós possamos dar que é nosso e que não seja dele, né? A glória que podemos tributar a ele vem dele. Então, quando está dizendo a respeito de dar glória, de dar força, significa você e eu adorarmos o Senhor através das nossas palavras e declararmos o quanto Ele é forte, declararmos, tributarmos a Ele, atribuirmos a Ele a força e a glória de todas as coisas que acontecem na nossa vida, por exemplo. Então, se a arca poderia estar... se a arca estava voltando para Jerusalém, se a arca estava indo para Jerusalém, se a arca estava de novo nas mãos do povo de Deus, toda a glória pertencia ao Senhor, pelas batalhas, pelas vitórias, pelo sacrifício feito de maneira diferente, pela conquista da terra, por isso, por aquilo, tudo aquilo que envolvesse vitória, era digno, né, que se fosse tributado ao Senhor, que fosse atribuído a Ele a razão da vitória. Por quê? Porque se o Senhor não tivesse ido à frente, a vitória não teria acontecido. Então é isso que significa dar ao Senhor a glória e a força. É declarar que se temos força vem dele e que se há glória de algo, também só pode pertencer a Ele. Versículo 8. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus atos trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará.
E se você gosta de anotar, Salmo 93:1 diz exatamente essa mesma frase, né? Que firme está o mundo e o Senhor não se abalará. E continuando a leitura do versículo 10 aqui. E ele julgará os povos com justiça. Pausa, por favor. Sim, o Senhor julgará os povos com justiça. E quando fala de julgar, está falando de reinar com justiça. Está falando de ter o controle e dar a cada um segundo, vamos dizer assim, as suas obras, né? O Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que é um Deus de amor, sim, a palavra do Senhor fala que o Senhor um dia ele voltará para julgar, né? As nações, ele voltará para colocar as coisas nos devidos lugares. É isso que está escrito na palavra, e um dia a gente vai chegar lá e vai falar sobre isso. Versículo 11. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. E aqui mais uma vez o salmista, inclusive terminando o salmo, vai falar a respeito da vinda do Senhor. Um dia ele virá. Bom, em que podemos aplicar esse salmo para as nossas vidas? Eu acho que para começo de conversa, entendendo que nós somos convidados a cantar ao Senhor o cântico novo. E esse cântico novo que vem logo após uma luta, uma batalha, uma vitória, como é o caso desse salmo, ou mesmo um momento de luta, né? Senhor, obrigado porque apesar de todas as lutas que eu tenho passado, o Senhor tem estado comigo. Obrigado, Senhor, eu canto ao Senhor, né? A gente canta ao Senhor a despeito das circunstâncias, e agora me lembro de um cântico antigo que a gente adorava na igreja que falava, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Que o Senhor nos ajude com isso, né? A adorar ao Senhor nosso Deus a despeito das lutas. Eu acho que esse é o ponto número 1, né? Cantar ao Senhor o cântico que é fruto das suas misericórdias. Além disso, bem dizer o seu nome, falar bem do nome do Senhor, porque ele tem sido bom para conosco. Terceiro lugar, não dividir o nosso coração entre Deus e os ídolos. Rita, o que são os ídolos? Bom, a gente pode pegar a descrição que eu li lá do Salmo, que eu li para vocês. Podemos olhar para o Salmo 115, que fala de ídolos, né, de imagens, ídolos mesmo, que não tem o poder que Deus tem. Mas nós podemos também aplicar para o conceito de que idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, né? Então, se o meu carro ocupa o lugar de Deus, se o meu marido ocupa o lugar de Deus, se os meus filhos são intocáveis, eles ocupam o lugar de Deus, tudo aquilo que me desvia da presença de Deus e que eu coloco sentado no trono do meu coração, se torna um ídolo. Eu passo a dirigir a minha vida, os meus pensamentos, dando honra, dando glória a esse ídolo, obedecendo, né? Às vezes o meu ídolo pode ser o meu ministério. Uau, o meu ministério é tudo para mim e eu coloco o meu ministério acima de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Às vezes a gente pensa que ídolo é somente uma imagem. Não, realmente, o Salmo descreve assim pra gente. Mas nós podemos idolatrar várias coisas. O ídolo pode ser o emprego, o ídolo pode ser o nosso corpo, o ídolo pode ser várias coisas. Aquilo que a gente coloca no lugar de Deus no nosso coração é o nosso ídolo. Então, uma coisa que a gente pode aplicar para nós também é que estes ídolos são nada, né? Nosso Deus é o Senhor que fez os céus e a terra e Ele é que deve estar sentado no trono do nosso coração, não é mesmo? E eu acho que eu também aplicaria para finalizar o fato de que nós precisamos ter consciência de que Deus, o Senhor Jesus Cristo voltará. Ele voltará para julgar o mundo, né? Nós vemos nos evangelhos, o mesmo Cristo que subiu, um dia voltará. E quando ele voltar, ele vai levar a sua noiva, ele vai arrebatar a sua noiva. E nós estaremos na presença do Senhor. Não somente aqueles que amam o Senhor e temem o Senhor e adoram a sua presença, mas também aqueles que decidiram não caminhar com Deus. E todos nós seremos julgados, né? Todos nós estaremos diante da presença de Deus. Alguns pela graça eterna, outros para o juízo eterno, porque escolheram caminhar apartados de Deus. Nós precisamos olhar para esse salmo que foi escrito há tanto tempo, antes da vinda do Messias, e entender que ele realmente é messiânico, porque quando fala que o Senhor vai voltar e ele vai julgar a terra com fidelidade, né, significa que ele vai cumprir a sua palavra. E aqueles que ouviram a voz do bom pastor e se inclinaram como ovelhas, vão estar com a presença do Senhor para sempre. E aqueles que não caminharam com Deus ou que achavam que estavam caminhando com Deus, talvez escutem aquela dura frase dita por Jesus: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci.
Que Deus tenha misericórdia de nós, para que realmente a nossa festa seja genuína nele. E esperemos, né? Ou para o dia em que nos encontraremos com ele, ou para quando ele voltar para julgar esta terra. Eu espero que esse salmo tenha abençoado muito a sua vida. Você precisa compartilhar os salmos, você precisa curtir os salmos, você tem que comentar eles também, tá bom? Faz tempo que eu não falo sobre isso, mas o algoritmo ele só vai achar que nós somos importantes, que essa palavra de Deus é importante de ser compartilhada se você clicar nesses botões aí, escrever nem que seja um Deus te abençoe, Rita, para que haja movimentação, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então deixa de preguiça e escreve alguma coisa aí pra gente. Amém? Deus abençoe muito você. Se o Senhor permitir, eu te espero para nós meditarmos no Salmo de número 97. Até lá.